O bebê de 2 anos, Frederico Gesoni, morreu após ser esquecido pelo pai no banco traseiro do veículo na tarde da última terça-feira. O pai, o delegado Geraldo Gesoni, que deveria ter deixado o filho no berçário, esqueceu a criança dentro do carro. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que o menino morreu em decorrência de asfixia por confinamento. Diversos fatores contribuem, né? O primeiro deles é a hipooxigenação que vai se instalando com o passar do tempo. Dependendo da situação, a temperatura também influencia demais. Externamente, nós temos em Cuiabá, eventualmente, temperaturas próximas a 45 graus. Se o veículo está exposto ao sol, a temperatura interna pode chegar a 55 ou mais graus. Todo mundo já sentiu, né? Quando você entra num veículo que ficou exposto ao sol causticante, e você às vezes se queima até. Então a desidratação também é muito significativa. O fato de estar preso, né, e usualmente no apropriado banquinho, né, de transporte, também leva a criança a se agitar quando acorda, né? Se ela estava dormindo, ela pode já entrar em processo de inanição rapidamente. Vamos ver, e ela se agita mais ainda, ela chora, ela desgasta, entrando em hipoglicemia, porque criança tem que se alimentar repetidas vezes. Então é um somatório de problemas. É a insolação, intermação que a gente chama, né? Aumento absurdo da temperatura e, particularmente, nós temos, né, a desidratação e a intoxicação por monóxido de carbono, que acontece porque o veículo fechado impede aí, né, a circulação adequada e a oxigenação daquele ambiente. A morte de Frederico, para esta psicóloga, é um alerta para toda a sociedade, pois pode acontecer com qualquer um. Rosiângela diz que o excesso de tarefas diárias que desencadeiam o estresse afeta a consciência e nos deixa no piloto automático. E hoje em dia, cada dia mais a gente precisa ter várias atividades para dar conta dessa vida, né? Desse consumo que às vezes a gente nem para pensar. Então, falta um pouco de reflexão no nosso dia a dia. Será que é preciso isso tudo? Será que a gente precisa dessa correria tão acirrada? Então, às vezes acontece mesmo. A rotina ela fica tão automática que a gente começa a nem pensar mais para fazer as coisas. E aí é que pode acontecer coisas, tragédias, né? Muitas vezes na vida da gente. Até, por exemplo, quando a gente está dirigindo um carro e a gente tá muito focado naquele pensamento automático, pode não se preparar para alguma coisa que venha acontecer com a gente ali naquele momento, né? Então, isso é bem provável que aconteça. Essa rotina nossa no dia a dia nos coloca a, às vezes, pensar muito no futuro e, às vezes, a gente esquece do que a gente está fazendo hoje. Então, a gente precisa focar a nossa atenção, eu digo, colocar sentido naquilo que a gente está fazendo agora, no presente. A tragédia envolvendo o bebê Frederico e outros casos semelhantes desencadeia nos familiares sintomas de depressão, sentimentos de desamparo, culpa e estresse pós-traumático. Isso podia acontecer com qualquer um de nós, independente da classe social, da religião, da cor, sabe? De qualquer tipo. Todos nós estamos sujeitos porque estamos vivendo na mesma sociedade. A gente vive aí numa correria desenfreada, né? No dia a dia. Eles precisam ser acolhidos. Né? O que eles passaram, geralmente, é um misto de sentimentos que se vem depois disso. Raiva, dor, desespero, abandono, culpa, muita culpa, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento é acolhê-los, entendê-los e menos julgamento. Isso podia acontecer com qualquer um de nós, né? Ah, mas foi o homem que esqueceu. Não importa. A gente tem casos de mulheres também, porque às vezes a gente faz sem pensar, não põe sentido naquilo que a gente está fazendo. Então, há uma quebra de relação, de afeto nesse momento, em tudo isso que aconteceu. Não só com o casal, sabe? Não só com os pais, com a família toda. Com a sociedade, porque a gente fica tocada. Eu vi os casos e fiquei muito tocada com isso. A gente fica pensativa, fica reflexivo. Talvez a gente possa aproveitar isso. Aproveitar todo mundo para pensar o que a gente está fazendo também da vida da gente.